de ir pra rua da Bahia. Oh, ei, Maria, tá na hora de ir pra rua da Bahia. Ai, seu moço, saudade do meu colosso. A boia era R$2.000 e o grande hotel dos coronéis. As águas já rolaram na rua da Bahia, mais do que 3 Maria. Oh, ei, Maria, tá na hora de ir pra rua da Bahia. Oh, ei, Maria, tá na hora de ir pra rua da Bahia. Olá, amigos da hotelaria. Bem-vindos ao 27º podcast Gestores da Hotelaria. Hoje iniciamos a nossa programação com uma música que fez um grande sucesso no carnaval dos anos 40, 50, 60 de Belo Horizonte, a música de Rômulo Paz e Gervásio Horta. Nessa música tem a letra do tema da nossa conversa de hoje, com um dos jornalistas mais conhecidos, talentosos, jornalista e historiador, que tem um trabalho sobre a história de Belo, a história com H e as histórias com E, não é? De Belo Horizonte, um conhecimento profundo, e ele escreveu um livro que, para nós que somos do setor hoteleiro, em especial aqui de Belo Horizonte, é um marco. Eu tive o prazer de conhecê-lo nos anos 90, quando ele me presenteou um exemplar do livro autografado, que eu guardo com grande carinho, e já dei muitas aulas baseadas nesse livro. Agradeço ele por essa grande contribuição, tem de pagar direito autoral. E ele, hoje, vem pela primeira vez, não é, participar do nosso programa para contar um pouco dessa obra fantástica, que é uma referência para nós, como eu disse. Para não perder o hábito, eu passo a palavra para o meu amigo e parceiro Martin Van Islius para fazer a devida apresentação do nosso convidado. Mas antes, aproveito para agradecer mais uma vez o apoio da Rede Prime de Comunicação por nos dar essa estrutura técnica e humana que nos possibilita fazer esse programa para todos vocês. Martin, e aí, meu irmão? Tudo bem? Bom dia, como é que vai, Bom Marcos dia. Valério? Bom dia aos nossos assistentes aí, as pessoas que estão acompanhando o nosso 27º podcast Gestores da Hotelaria, com muita satisfação nesse início de maio, mês das noivas, mês das mães. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que é jornalista, colega, né, como eu também, escritor, articulista, profundo conhecedor da nossa capital mineira, cidadão honorário do bairro de Santa Teresa, onde ele mora, e autor dessa obra maravilhosa aqui, que nós vamos falar, e é o tema do nosso podcast, que é o livro O Grande Hotel, escrito por ele. O nosso convidado é o nosso caríssimo Luiz Góes. Luiz, o nosso brinde tradicional, bem-vindo, com a sua caneca personalizada. Seja muito bem-vindo aqui conosco nessa manhã, aqui no estúdio, nos estúdios da Rede Prime. O nome Grande Hotel é um nome que aparentemente preenche aí o mundo imaginário de todos nós, porque existem inúmeros grandes hotéis no mundo, né? É muito comum uma pessoa, ao fazer o primeiro hotel de expressão numa cidade, batizá-lo com o nome de Grande Hotel. Haja vista o filme Grande Hotel Budapeste, que foi um sucesso recente no cinema, que retratou, né, um hotel, a história, todo o figurino, né, aquela coisa daquela hotelaria clássica. E nós aqui em Belo Horizonte tivemos a grande satisfação, a grande honra de termos também o nosso grande hotel, que foi o primeiro ícone da cidade. Sobre isso, eu volto a palavra para o Marcos Valério, que vai abordar um pouco melhor aí essa história, ele como professor que é catedrático, fez uma pesquisa maravilhosa da nossa história, né? Como eu costumo dizer, para nós conhecermos, nos prepararmos para o futuro, temos que conhecer profundamente o passado e lembrarmos do presente, no presente, de tudo que aconteceu, para que isso seja
parte do conhecimento de todo hoteleiro. Marcos Valério. Na realidade, Martin, eu não vou ter a ousadia, não é, de falar em relação a esse início, porque, não é, o sábio, não é, o grande conhecedor está aqui. Mas eu vou fazer aquela pergunta clássica que eu faço a todos os nossos convidados, né? Como a hotelaria chegou nele, ou se ele bateu nas portas da hotelaria, ou se a hotelaria o buscou. Então, meu amigo Luiz, mais uma vez obrigado por estar aqui. O que te motivou a escrever essa história tão representativa para nós do setor hoteleiro, que é a história não só do primeiro grande hotel de Belo Horizonte? A sua obra começa antes. Você também tem, não é, um livro que é a linha do tempo do momento em que foi decidido, montado, implantado a comissão, né, de construção da nova capital, e a partir daí, não é, o nosso Curral del Rei passa a ser ocupado e as obras da cidade. E isso atrai, claro, não é, pessoas de várias regiões de Minas Gerais, do Brasil e, não é, de fora do Brasil, nas especialidades, né, que você sabe disso tão bem e vai contar para nós. Mas por que, o que te motivou a escrever esse livro em específico, sem contar os outros que nós vamos falar deles daqui a pouco? Tá bom, querido. Primeiramente, né, eu tenho que agradecer tantos elogios a meu respeito. Eu sou um simples cidadão de Belo Horizonte, moro em Santa Teresa há 78 anos, e sempre me interessei pela história. Agora, se jogaram o mérito todo em cima de mim, vocês dois são figuras já ícone no turismo e na hotelaria de Belo Horizonte, né, Marcos? Você há quantos anos que eu te conheço, Almada também. Mas a história do Grande Hotel é pelo seguinte: eu sempre me interessei pela história, né? Eu publiquei outros livros sempre procurando algum assunto, alguma entidade que tivesse passado pela história da cidade. E eu tive a felicidade, no caso, de começar a pesquisar sobre a hotelaria, sobre como é que era naquela época, né? Você falou uma coisa que eu gostaria de dar só um retornozinho com relação a Curral del Rei. O fundador de Curral del Rei não foi João Lito da Silva Ortiz. A história conta que foi ele, mas não foi. Quem fundou o arraial de Curral del Rei chamava-se Francisco Homem del Rei, em 1705. Bom, aí então a história continuou 300 anos depois, nós tivemos, quase 300 anos depois, a instalação da comissão construtora. E eles ficaram muito apertados, porque, além do problema de receber o pessoal, tinha um problema sanitário, problema de saúde, né? A gente tinha engenheiro, tinha técnico de todas as categorias, na área de saúde e na área também de engenharia. E a comissão ficou apertada porque só da comissão eram mais ou menos 70 pessoas. E eles não tinham lugar para dormir. Então, as pensões que existiam, as casas que existiam naquela época, que não foram derrubadas, porque começou a derrubar as casas para fazer a nova capital, elas foram transformadas em pensões. E tiveram várias maravilhosas. Eu me esqueci o nome de algumas, mas alguém, quando lê meu livro, vai ver. Várias casas foram transformadas em pensões. E com o tempo, já quase inaugurando a cidade, veio alguns hotéis, né? E o mais importante foi esse ali da rua Amazonas, né? Com Tupinambá, mas esqueci o nome agora. Monte Verde. O Monte Verde, que criou o primeiro hotel em Belo Horizonte. Foi um fato maravilhoso, foi muito festejado pela comissão, pelas pessoas que estavam aqui. E nesse ínterim, quase já terminando o 1897, foi inaugurado o Grande Hotel em agosto de 1897, 4 meses antes da inauguração da capital. Olha como foi importante isso, né? E o Grande Hotel era um hotel de super luxo, né? Porque não existia coisa igual. Talvez em outros estados, mas para nós aqui não existia. Era um hotel que tinha 32 quartos, né? 2 andares, e o banheiro ficava lá no fundo. Então as pessoas tinham que sair do quarto com aqueles roupões, né? Porque hoje ele não entende por que tinha aqueles roupões, né? Que durou décadas, né?
Mas ele saiu no isopor, tanto as mulheres como os homens. Tinha um banheiro do homem, banheiro, elas iam para lá tomar banho, fazer as suas necessidades e voltavam para o quarto para poder mudar de roupa. Então foi dessa forma. E adiantando um pouco mais a história, essa fachada que está ali não é a fachada inicial, porque em 1906 ele sofreu um grande incêndio, né? E a fachada antiga era, olha que coisa maravilhosa que era, olha o desenho rebuscado, né? Maravilhoso. Então em 1906 sofreu um grande incêndio, que destruiu essa fachada, e quase que destruiu o hotel todo, mas por milagre ele foi... Foi em 2010? Não, 2006. 2006. Desculpa, 1906. 1906. 1906. 8 anos depois, 9 anos depois dele construído. E rapidamente, em 10 meses, reconstruíram o grande hotel. Vou voltar a bola para vocês aí. Não, mas refresca a minha memória. O nome do fundador do hotel era o Coronel... Não, está aqui, é fácil. Tá ali, a gente vai pesquisando aqui. Desculpa, realmente. Ele é uma iniciativa totalmente privada. Totalmente privada. Tanto é que ele tinha um seguro, e por isso que foi reconstruído rapidamente o grande hotel. E ele teve um seguro e reconstruiu o grande hotel. Agora, as pessoas que passaram por aí foi fantástico, né? Quer dizer, aquela comitiva de 1920 do rei da Bélgica, né? Ele ficou hospedado lá no Palácio da Liberdade, mas os barões, as pessoas que estavam com ele, ficaram no melhor lugar qualquer, o grande hotel, que serviu para poder receber esse pessoal. E assim, ao longo do tempo, né? Aqui, era referência de Belo Horizonte, o grande hotel. Depois que vieram outros hotéis, né? Que acabou um pouco isso. É interessante, vou aqui rememorar um pouquinho antes da inauguração do hotel, né? Ótimo. Nós tivemos, né, de Curral del Rei, né, em algum momento o que seria o governo de Minas, sediado em Ouro Preto, estipulou então que a nova capital de Minas seria construída no até então Curral del Rei. Nós vivíamos a época da proclamação da República, 1895, quando então decidiu-se, por questões aí, uma vez proclamada a República, que tinham que mudar algumas coisas, não fazia sentido manter... Tem mais autonomia os estados. A autonomia para os estados, tudo isso fez parte do processo histórico da evolução do Brasil Império para a Primeira República. E aí, a escolha, né, o nome, nós tivemos um período em que foi feito um plebiscito para a escolha do nome da capital. E essa parte muito interessante. Muito legal. Antes de chegarmos até o nome atual, Belo Horizonte, nós tivemos nesse plebiscito alguns nomes que concorreram ali, e os então 13 mil habitantes, em torno disso, que residiam aqui, tiveram que participar desse plebiscito para escolher o nome da capital. Vejam os nomes que estavam concorrendo: Terra Nova, Santa Cruz, Nova Floresta, Cruzeiro do Sul. Já pensou a capital de Minas Gerais ter o nome Cruzeiro? Os atleticanos hoje vão morrer de raiva, né? Mas é verdade. E aí tivemos Belo Horizonte e Novo Horizonte. Não lhe cortando, Marco, é porque existia um partido republicano aqui, né? Sim. E o chefe do Partido Republicano é que fez essa enquete para poder descobrir. Mas está faltando um nome aí que ele levou. Ele levou um nome especial para o governador em Ouro Preto, que a população queria aquele nome. Sei. Mas entre os nomes que foram levados, estava Belo Horizonte. Eu me esqueci o outro nome. Ficou na final Belo Horizonte, Novo Horizonte. E aí a escolha recaiu. Aí o governador falou: não, o nome é esse. Aí o governador João Pinheiro decide por decreto que o nome seria Novo Horizonte. Porém, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte com 2 L's, Belo Horizonte. E aí houve um inteirinho aí foi dado um prazo de 4 anos, limite para a construção da nova capital, e improrrogáveis. Foi aí que foi a rapidez da construção do grande hotel. E da inauguração, né? Isso. Foi inaugurado dia 12 de dezembro. E o prazo é 16. 4 dias antes. Foi uma correria para inaugurar por esse motivo. 12 de dezembro de 1897, data da fundação da cidade de Belo Horizonte. Só que depois de Belo Horizonte, ela passou a se chamar por um período curto capital de Minas, até retornar a se chamar Cidade de Minas. Cidade de Minas. Depois voltou a Belo Horizonte. Em 1901 voltou a Belo Horizonte. 1901, já na virada do século, né? 1901. E aí nós tivemos então na época, em 1900, foi feito um recenseamento que então
o primeiro, né, da nossa história que chegou a esse número que eu falei aqui de 13 mil 13 habitantes. E de lá para cá, nós tivemos então a evolução da nossa metrópole, né, podemos chamar hoje a Grande Belo Horizonte, né, para esses hoje em torno de 2 milhões e 700 mil habitantes que nós temos hoje. Se me perdoe, a cidade foi projetada por Arão Reis, que não foi ele que construiu, ele só projetou. Quando ele entregou a planta da cidade em abril ou maio de 1895 para o governador aprovar, ele calculou que 100 anos depois Belo Horizonte teria 190 mil habitantes. Só que 100 anos depois tinha 10 vezes mais do que isso. E outra coisa interessante também, mas se me permitem, claro, já falando sobre a capital, as ruas aqui foram extremamente grandes, largas, eram 12 metros. Por causa de quê? Por causa de Ouro Preto, que eles tomaram como base. Era 6 metros, 4 metros. Então projetaram as ruas com 12 metros, dentro da contorno, e as avenidas todas com 35 metros. Só Afonso Pena que tem 50 metros. Mas aquilo já foi uma aberração de grande, porque eles ficavam perdidos, de tão grande que eram as ruas, tão largas. Sim. Só que naquela época, o primeiro carro chegou no Brasil em 1897. O primeiro carro que chegou em Belo Horizonte foi em 1908. Foi uma festa. O governador foi lá na estação ferroviária para receber o cara com o carro. E ver aquela gente toda para levar até no palácio. Então, quer dizer, é por isso que hoje nós sofremos muito, né, com as ruas que estão apertadas. E já Brasília veio projetado 5, 10 vezes mais. E eu acho que daqui a algum tempo também vai dar problema. Então, essa fase de adaptação, de criação da cidade, das pessoas que começaram a vir, né? Logo em seguida, ainda sobre isso, houve a imigração. O governo criou, em 1890, o serviço de imigração. E começou a vir italiano, português, espanhol. Inclusive o dono do terreno onde depois o Grande Hotel foi desocupado, que é Arcângelo Maleta, que era descendente italiano, né? Sim, era imigrante. Mas aí a história é outra, totalmente. O Arcângelo Maleta comprou aquilo lá em 1918. Sim. Ele nasceu em 1875, é italiano, e veio para a região de Barbacena, se não me engano, para poder colher café, qualquer coisa assim. Ele ficou amigo de um suíço que tinha um hotel lá e começou a trabalhar com o cara. Eu não vou contar a história, não. Sim, não, mas você vai contar sim, você está aqui para contar. Achei aqui o nome do coronel Manuel Lopes Figueiredo. Figueiredo, exatamente. Um dos nossos mestres da hotelaria, que eu tenho certeza que está assistindo o programa, o nosso Celso Morandi. Um grande abraço, Celso. Grande abraço. Grande amigo. Grande abraço. Eu trabalhava com ele quando você me presenteou esse livro lá nos anos 90. Não vou esquecer. Saudosíssimo, viu? E o Celso sempre usava essa expressão. Hotel é, primeiro, localização. Segundo, localização. Terceiro, localização. E quarto, localização. Ele aprendeu isso com o fundador da IHG, o nosso, do Holiday Inn, né? O célebre... Né? Depois eu vou... Então, os hotéis, eles realmente são marcos urbanísticos. Cameron Wilson. Que são marcos urbanísticos. Né? Uma grande maioria dos hotéis, próximo às estações ferroviárias, em pontos estratégicos da cidade. Né? Porque a única chegada é a estação ferroviária. E lá proliferou. Itatiaia, etc. Isso. Então, assim, isso no mundo todo. As estações ferroviárias, depois os aeroportos, as rodoviárias, você sempre vai encontrar próximo um hotel. Aí, Luiz, vem a pergunta. A localização do Grande Hotel, para quem é de Belo Horizonte e não sabe onde esse hotel foi construído, é na esquina Rua da Bahia, esquina com Augusto de Lima, onde hoje está o condomínio, vamos falar dele há pouco, que é o condomínio Arcângelo Maleta. Bom, é mais ou menos a metade da distância entre a estação ferroviária e a rua que leva da estação ferroviária à Praça da Liberdade, é a Rua da Bahia, onde era o centro, hoje não mais, né? Hoje é um centro cultural, mas era o centro do poder, é onde estava o Palácio do Governo, não é? E as secretarias, ou seja, toda a máquina administrativa do Estado estava ali.
Então o hotel foi colocado Por causa de forma disso. genial. É porque a Rua da Bahia era o cérebro de Belo Horizonte. Tudo acontecia na Rua da Bahia. Então ali era a Avenida Paraopeba, né? Antes de ser Augusto de Lima, né? Lima, e a Rua da Bahia. Então é por isso que foi colocado ali, porque realmente você lembrou uma coisa maravilhosa. Porque ela, você saía da estação ferroviária, subia Grande Hotel e depois Palácio. E Secretaria, o Centro do Poder, onde é que acontecia de tudo. Mas eu acredito que ele foi instalado ali por esse motivo. Por ser a Rua da Bahia, na época, onde acontecia tudo. A Rua da Bahia era a rua mais importante. Então nós temos músicas, né, sobre isso, no próprio Rômulo Paz, sobre Bahia, descer floresta, etc. O famoso verso, né? A vida é descer floresta, subir Bahia. Não, ao contrário. Subir Bahia, descer floresta. Subir Bahia, Muita descer gente floresta. não entende direito por que isso. Por que dessa Aham. expressão? Porque subir Bahia, descer ideia. floresta. Essa música que nós ouvimos Se você me na der introdução licença, é Subindo Bahia. eu vou explicar o porquê que o Rômulo Paz fez essa música. Subir Bahia e descer floresta. Na década de 30, 40, os bares, as confeitarias ficavam na Rua da Bahia lá em cima, né? Grande parte. E a rapaziada ia para lá, para poder beber e tal, e tal. Quando era 10 horas da noite, como é que é? Vão descer? E descer para onde? Descer para a zona. Então, A Zona Boêmia. porque era lá embaixo, no princípio de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, era lá. E é muito interessante, se o podcast me permitir, Claro. eles perguntavam, você vai descer? Não, eu já disse ontem. Não, eu vou descer amanhã. Que era um sinônimo, É um né, sinônimo, sim. da coisa, né, do sinal. Então, por isso que o Rômulo Paz, que viveu naquela época, E era um grande boêmio. subir Bahia e descer floresta. Porque muita gente fala, Marco Aurélio, Marta, mas não sabe por que disso. É, Esse é o sentido Sim. real do negócio. claro. Porque... E tem uma outra coisa interessante, que o Pedro Nava, quando descreve isso, né, quando ele fala, para mim o maior historiador de Belo Horizonte, né, maravilhoso, ele diz o seguinte, que no dicionário tem mais ou menos umas 30 significados da palavra descer. Só não tem para essa. É invenção nossa, né? Pedro Nava era aquele Horizontina. escritor que escrevia embaixo de uma árvore. Ele é maravilhoso. É uma né? pessoa... Eu tenho muitos Ô, livros Marta, outros, sobre, que eu pego... sobre essa questão da localização, né, Sim. do Grande Hotel, mas antes de chegar ao Grande Hotel, por favor, João, põe na tela aquela apresentação em preto e branco, por favor. Bom. Isto, eu não vejo aqui. Mas antes de ter o Grande Hotel, vamos fazer esse recuo, teve as pensões no Arraial do Corral del Rei, que foi exatamente a estrutura montada, adequada, como você disse, Pra receber, as né? casas e depois construções feitas com essa finalidade para atender a mão de obra que estava Quando chegando para a a construção. comissão chegou aqui, era em torno de 3 mil habitantes. Era em torno de 3 mil habitantes. No dia da inauguração da capital eram 10 mil. Então você pensa bem que confusão, como é que era a coisa. Uma questão logística, né? Abastecimento, tudo. não é? Alimentos. o seu Fazia livro- muita lona na vida funcional. O seu livro conta que, né, ele faz um paralelo interessante como primeira cidade planejada, construída no Brasil, que o único acesso era por Sabará, aquela estrada de Sabará, para chegar. Né? Diferente de Brasília, que já tinha aeroportos, ferrovia, exato. rodovias, Palmas, Não, né? Que depois você fala, nem se Goiânia, fala. né, que foi em 33. Goiânia. Também já teve uma estrutura maravilhosa. Palmas, mais recente. Então, assim, o desafio para construir uma capital com uma única... Foi por isso que teve uma necessidade enorme de criar um estado de ferro. Fazer um ramal, que eles fizeram um ramal na realidade, de Sabará até a parada toda de Madeira, esqueci o nome dela agora. E depois, no dia 7 de setembro de 1895, trouxeram até na Praça da Estação. Era um ramal, nem era... Da onde chegavam os materiais Gente, para a construção. Bom, um dia eu volto a falar de outras coisas, mas eu não posso deixar de falar isso. Quando a ferrovia chegou na Praça da Estação, e aí? Como é que ia levar o pessoal lá para a Praça da Liberdade? Porque você viu lá, tudo importado, da Bélgica, etc., muita coisa importada. Criaram, gente, várias linhas de trem dentro da cidade. Só para ilustrar, uma delas subia a rua Espírito Santo, ia até na Praça da Liberdade levar material.
Tinha linha de trem que ia no Morro das Pedras, lá na Rádio Gabalha. Era 2 quilômetros e 200 metros, que era o tamanho dela, para buscar pedra para as obras. E essas linhas de trem foram que deram origem aos bondes depois? Ou não? Algum trecho foi aproveitado. Pô, Fizeram 2 linhas de bonde depois, em 1902. Porque, na realidade, a construção de Belo Horizonte se dá primeiro pela Praça da Liberdade, é o marco inicial, não é isso? Não, foi fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu digo assim, a referência... A Praça da Liberdade, para você ter ideia... Da prioridade nas Foram obras. jogados lá era um buraco na Praça da Liberdade, um buraco assim. Foram jogados lá mais de 500 carroças de terra para poder... fazer aquele platô, que é hoje a praça. E por que eles fizeram lá em cima? Porque de lá eles tinham uma visão soberba, né, digamos assim, da cidade. Né? O poder em cima aí a cidade embaixo. E quem foi que definiu que o centro, como a gente chama, geodésico de Belo Horizonte, seria a Praça Raul Soares? Isso foi Arão Reis? Foi. Já foi um projeto de Arão Reis. Porque muita Realmente gente acha, fala cidade. Praça 7, Não, Praça Liberdade, na nada a ver. verdade, o centro geodésico E não estava no planejamento inicial a Praça Raul Soares. Ela estava, mas não... Ela não só tava... veio a ser construída na década de 30. 36 é que ela foi inaugurada. Não é? Quando teve um grande evento aí de católico, esqueci o nome do negócio, mas em 36 é que ela foi inaugurada, que foi modernizada. Mas tinha lá, mas estava aquele trem lá, sem ser uma praça realmente. Com esse advento católico, né, não esqueci o nome do trem. Encontro... eu lembro... Eu esqueci o nome. Aí que realmente fizeram a Praça da Liberdade, Praça Raul Soares. E Raul Soares, vocês sabem, né? Foi governador. Sim. Ele foi o único mineiro, foi o único civil que foi ministro da Marinha. Tem um negócio assim. Né, existia nessa época, assim, vários... Não foi o primeiro, não, mas teve outros também que não, foram... ele como mineiro e tal, ele foi o primeiro, foi ministro da Marinha. Não tinha nada a ver com a Marinha. Nem mar nós temos. ainda não. Mar de A única Minas. coisa que Segundo nós Marcos não Valério, temos é temos um mar lá em Gruçaí, mas... tínhamos, né? Tínhamos, né? Agora não temos mas mais. há controvérsias, né, do Mar de Minas, né? Hoje o Mar de Minas são as nossas represas lá, né? Eu tive numa agora que eu fiquei maravilhado. Nossa, Três Marias é uma coisa... Três Marias, né? Mas voltando ao nosso grande hotel. Durante, então, o incêndio dele em 2010... 1906. 2000, né? O 2000 na cabeça. Em 1906 foi acidental, me parece. Foi. Mas da inauguração, do período de reconstrução até a sua demolição nos anos 50... 57. 57, que ele foi demolido. O Arcano morreu em 53. Não é? Ele foi o centro dos acontecimentos na cidade de Belo Horizonte. Depois, né, Marcos? Porque foram criados outros hotéis, né? Ele perde um pouquinho... Não, mas isso é muitos anos depois. Não, né? mas foi na década de 40, 50. 50. Na realidade, Itatiaia ele teve um grande papel. Também é 50. Ele perde, talvez, esse um nome protagonismo. Anterior, sem ser Itatiaia, lá não, tinha um o nome... Brasil. O Hotel Brasil. Não, é um nome anterior. Que é mais antigo. Você vê que a estrutura dele é bem de coisa mais década de 30, 40. Art Deco, igual o Metrópole. Não, ele é Art Deco. Art Deco. Isso. Não, é 36, é o Brasil. Ele não, mas o Tem o Itatiaia... sul-americano também ali, que é muito antigo. O sul-americano é de 26. Então, aqui é da Praça 7. Ele perde o Brasil não é da Praça 7. O Brasil é da Praça 7. O Brasil e o sul-americano, que o sul-americano antecede muito o Itatiaia. O Itatiaia vem décadas depois. Mas, enfim... Não, peraí. Eu acho que o Itatiaia vem antes. Não. Com outro nome. É o sul-americano. Na década de 20. Ele, até pela questão arquitetônica, a gente percebe claramente. Eu adoro essa questão da arquitetura de Belo Horizonte. O Art Deco que ele falou ali, o clássico, neoclássico. Art Deco, você vê as coisas tudo retinhas. Nós vamos... Sem curvas, na hora que eu né? apresentar aqui a linha do tempo, nós vamos conseguir visualizar isso bem claramente. O Art Deco, Márcio, ele foi criado em 1923 na França. Sim. E chegou ao Brasil na década de 30. Então essas grandes construções de Correio, Prefeitura, Palácio Cristo Rei, então, são todas Art Deco. Baseado Isabela Hendricks. Também. O próprio Acaiaca, né? O Acaiaca também. O edifício Acaiaca já tem uma influência. Mas é da década de 40.
mas Aqui, se eu pudesse, eu ficava com o dia os inteiro ho- conversando sobre isso. os Eu hotéis. adoro. Então, Sem dúvida. ele torna esse grande centro, até os anos 40, com certeza, Sim, ele acredito. foi o grande palco, porque nós temos de lembrar o seguinte, e o seu livro retrata isso e outras obras também. Da sacada do grande hotel, os grandes comícios realizados, não só Tem para... foto ali sobre tem isso. fotos, né? Ali, ó, você trouxe. Trouxe, eu vou mostrar. Como você vai gostar de ver isso? Muito interessante. E ali, nessa esquina da então Avenida Paropeba. com Rua da Bahia, Só para lembrar os grandes seguinte, comícios eram as feitos avenidas ali. dentro da Contorno, todas elas tinham nome de rio ou bacia hidrográfica. Araguaia, Paropeba, São Francisco e assim por diante. Exatamente. Ela muda de nome também para fazer uma homenagem ao Augusto de sim, Lima Augusto de também. Lima, claro. Aí começa Foi um a grande governador. personalizar as nossas Aí vem os nomes avenidas. dos políticos, né, que vão Isso, tomando, os ilustres sendo políticos. rebatizados. Acho isso Chateaubriand. E as nossas célebres ruas radiais que saem do centro geodésico, São os estados. que são os estados. E aí tem as tribos indígenas, que Tupinambás, dividiram, né, Caetés. por setores, né? Então, assim, Belo Horizonte tem essa nomenclatura que é muito interessante, que agrada muito o Para quem turista. está de fora e chega, é fácil. A rua Guajajara. Tupinambá, sabe que é uma daquelas ali. Guajajara, Tupinambás, Caetés e por aí vai. E ele inicia, então, o Luiz, né? Como, enfim, em tantas outras localidades do mundo afora, e depois outros hotéis vão ocupar esse espaço como protagonistas em relação à presença de ilustres pessoas do campo da política, dos negócios, hoje do chamado agronegócio, das artes, não é? Ele catalisa, né? Ali acontece tudo. Então, um jornalista, um colega seu de época, um jornalista, um repórter, ele batia ponto no grande hotel, porque ali a notícia estava. Ali estavam acontecendo e decidindo. Eu estou dizendo qualquer repórter da época, né? Ele ali era lá o tinha as local, notícias, né? ali Sociais, acontecia. os governadores, os políticos, quem é que quer ser candidato, saia tudo isso. E lá no Bar do Pronto, viu? Depois nós vamos falar sobre depois nós vamos descer, não é? Até porque é a continuidade disso. Esse centro do hotel como centro de atração, de convergência da vida social, econômica e política, como eu disse, depois ele migra para outros hotéis que nós vamos... Marcos, se me permite, na época do Maleta, do Arcângelo, ele era ele ajudava muitas pessoas nas artes, tem um nome que fala... Curador, né? Uma Não, espécie de... Ele ajudava as pessoas e tal. Sim. Muitos estudantes moraram lá, ele mandou fazer uns cômodos lá dentro, depois você vai ver uma foto ali, uma parte interna, e estudavam, moravam lá. Um deles, o Juscelino Kubitschek, estudou lá, morou lá de graça. Ele ajudava. Interessante. O Juscelino, então, já médico, recém-formado, vindo de Ele estava Diamantina. estudando, ele estudou aqui. trabalhava nos Correios. Nos Correios, na estudava Afonso Pena. medicina aqui em Belo Horizonte. Estudava. Ele, Pedro Nava, eram tudo colega. Sabe? Sim. E também um colega que se tornou um hoteleiro muito importante da nossa cidade, Luciano. Ah, tá. Por favor, João, eu não sabia desse dado, a linha, Luciano. Foi colega de Juscelino. Foram colegas de sala. O Luciano era médico. Por Né? favor. Sim, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Sim, Às vezes o nome dele passou, mas não passou que seria Sim, o foram colegas. Luciano. Enfim, coloca para mim, por favor. Nós temos aqui uma linha de tempo que, só para ilustrar, né, para vocês que estão nos assistindo. Maravilhoso trabalho, viu, não é? Marcos Valério? Que nós vamos, que parte lá de 1897, que é a inauguração da nossa capital, lembrando que o hotel já tinha sido inaugurado 4 meses antes. Sim. E ele vai receber as grandes autoridades para a festa de inauguração, que bom, tem de ler o livro também, né, gente? Café Não vou da contar manhã, tudo né? aqui. Tem que ler o livro. Almoço, 10 horas da manhã. Então aqui, ó. O seu nós livro, temos aqui. o Góes, rapidinho, o seu livro está em qual plataforma? Você Não, tem não. dele digital ou só... Não, só assim. Mas para adquirir o seu livro, depois você tem que... Tem que falar comigo. Nós vamos dar os contatos. Então nós temos aí, lindo aquilo ali. para quem, o Hotel Monte Verde, então, como denominação de hotel, é o primeiro hotel em Belo Horizonte, 1896, e 1897 a inauguração do Grande Hotel.
né? O Grande Hotel é esse, o primeiro à esquerda, e ao lado já é o prédio, que é o condomínio residencial e comercial Arcanjo Maleta. Tá. É exatamente a esquina. Aquele é o atual Maleta. Para quem conhece, para quem é de Belo Horizonte, sabe o quanto inaugurado importante em 1961, viu? o Maleta, né? Um ano antes do meu nascimento. Um ponto de referência da nossa cidade, muito importante nos anos 60 e 70, e recuperando hoje, nos últimos anos também, seu realmente. protagonismo. Ali à direita, onde tem o coqueiro, o Hotel Sul América, de 1926, e o Brasil Palace, na Praça 7, com o nosso pirulito ali, né, no marco do cruzamento. Pirulito que mudou de lugar várias vezes, né? Uma vez. Uma vez só. Uma vez só? Uma vez só. Ele saiu daí nos anos 70, foi para Savassi, depois voltou. E à esquerda, abaixo do Grande Hotel, o Hotel Monte Verde, né, o primeiro de 1896. Aí nós temos, eu dou um pulo, não é? E chego aos anos 40, aos anos 60. Que vamos lá, o Hotel Metrópole, na Rua da Bahia também, um quarteirão, menos de um quarteirão, quase na esquina, né, com o Grande Hotel, de 1946, o Financial de 49, que é o primeiro hotel do Luciano, né, Antônio Luciano, era o banco, os primeiros, né? andares, Era o Banco Financial, né? Para a torre, os hotéis, o Itatiaia de 51, o Amazonas de 52. Então, esse período até os anos 60. Gente, olhe bem, algumas datas aí, essa pesquisa, eu fiz ela muito rapidamente, então pode ser que algumas datas o professor Google possa ter me levado a equívocos. Agora, realmente, para ter a data precisa, nós temos que fazer um trabalho, como o Luiz fez, procurando o arquivo, procurando registro. Os jornais de época. Porque o que acontece é o seguinte, o Financial, por exemplo, você tem um período, às vezes ele estava em obra, começou a obra em 49, oficialmente, né, a inauguração foi em 52, mas ele já funcionava antes. O Normandie, a própria gerente atual do hotel me disse, né, tem lá, vai estar no próximo slide, né, ele foi inaugurado oficialmente em 61, mas, segundo consta, ele já operava antes, já funcionava antes. Sim, mas aí o marco, né? A gente Sim, tem, então antigamente era assim, a criança nascia, você registrava ela 2 anos depois, né? Exato. Ficava gato. Volta a imagem, por favor, a apresentação. Legal. Aí nós estamos... 63, Normandia. Nos anos... Já passou os anos 40, né? Agora nós chegamos na década de 60 e 70, que o Hotel Normandie consta 63, a inauguração, o Hotel Del Rey em 67, o Excelsior em 69, o Serrana nos anos 70. Bom, até os anos 70, 70 e 80... Esses 4 aí, pessoal, só o Normandie hoje continua operando. E o Financial também. Desse slide aí. Ah, sim. Sim. Ali só o Normandie, exatamente. Nós vamos perceber o seguinte, que ainda a região central de Belo Horizonte, primeiro, o corredor da Rua da Bahia, com o Grande Hotel, depois o Sul América lá embaixo, depois o Amazonas, e aí vai ter a ocupação. O leito da Afonso Pena com o Hotel Brasil, enfim, o hipercentro absorvendo a hotelaria. Coisas óbvias. Lembrando Celso Morandi, hotel é ponto. A partir daí, nós começamos a hotelaria vai se espalhando, não é? Chegamos aos anos... condução, né, do carro, etc. Chegamos aos anos 60, que é um marco também. Depois nós vamos falar de cada hotel de forma mais particular, mas nós temos aí, como eu já apresentei, o Normandie, o Del Rey, o Excelsior, o Serrana Palace. A próxima, por favor, João. Os anos 70, não é? O Brasil, então, não é Belo Horizonte, está aí pela sua representação no contexto da hotelaria de Belo Horizonte e da região metropolitana.
o Brasil está em Contagem, mas eu coloco ele aqui como nessa linha de tempo, que ele é muito representativo para a hotelaria de Belo Horizonte, a história da hotelaria. O Belo Horizonte Auto Palace, né? 3 de outubro de 1979. O Celso Morante falou que é 78. Aí eu fui por ele. Desculpa, 78. Se o Celso nessa, ele não ia errar, não. O Celso, me desculpa, realmente. 78. Eu estava lá. Paixão que eu tenho, uma das paixões do Marta também. Sim, tive a honra de trabalhar nesse hotel. O Savassi, em 82. Também. Depois o Real Palace, outro hotel que eu trabalhei também, que tem foi um marco nosso na hotelaria, em 1984. O Wembley, do nosso grande amigo, do nosso saudoso ex-vice-presidente, José de Alencar, Gomes da Silva. E do nosso grande amigo César Viana, que trabalhou lá durante toda a existência do hotel, até ele ser vendido e hoje ser de outro grupo. O Boulevard em 84 e o Terminal Center, que eu não peguei a data dele, mas é anos... 1988. O terminal, né? Que hoje chama-se Royal Center. Isso, que hoje é o Royal na Center. Praça Raul Soares. O próximo, por favor. Bom, chegamos então aos anos 90, que é outra década que a hotelaria deu novamente uma impulsionada. Marca a chegada dos apart-hotéis em Belo Horizonte. Chega a era dos apart-hotéis, como marco aí o São Francisco. O primeiro foi o MK. O MK ali na Getúlio Vargas. Rua Alagoas, né? Naquele pedacinho ali. O Merit Plaza, que eu também tive a honra de trabalhar durante muitos anos, em 95. Celso também, né? Não. Celso é Liberty. Vamos chegar lá. O Ouro Minas em 96. Quando chega a coisa moderna, eu me perco todo. Eu gosto da coisa antiga. O 96 nós temos aí o Ouro Minas, que é com certeza um icônico hotel. Divisor de águas na hotelaria de Belo Horizonte. Como o Otom foi há 15 anos antes. O Liberty Palace Hotel, na Savassi, que também não existe mais. O San Diego em 99. Mais uma lâmina. E aí chegamos a ter o nosso momento, o nosso tempo atual. O Mercury em 2001, outro marco também da nossa hotelaria. O Quality BH, na Afonso Pena. Hoje, o Bourbon. CISA Business, que você trabalhou, implantou, né, Marta? Exato. O San Diego Suites, na Pampulha, que aí é o primeiro hotel na Pampulha. Isso. A Pampulha tinha muitos motéis, nos anos 60, 70. Nós tivemos antes um hotel da Bristol. Mas assim, como referência. Ali é Ouro Preto, né? Bairro Ouro Preto não é bem Pampulha, né? Mas na Orla, o primeiro hotel. Na Orla é ele. Foi o San Diego, que é um hotel já da lei da Copa, né? Isso. Já o Copa, ele nasceu como resultado sob a chancela da famosa lei da Copa do Mundo. Mais recentemente na Afonso Pena, o Intercity, BH Expor, não é? Na Afonso Pena, indo lá para na Avenida Amazonas, né? O Fasano, que é o mais recente, hoje também uma referência da hotelaria brasileira e Belo Horizontina, chega em 2018, e o mais recente, o novo hotel da Rede Accor, em 2021. E só por curiosidade, pessoal, mais a próxima lâmina, por favor. Nós temos aqui, atualmente, hoje, Belo Horizonte, isso consta... aqui é a evolução da população de Belo Horizonte dos anos 90 até 22, que nós vamos percebendo que a hotelaria vai obedecendo, se você fizer ali um paralelo com as décadas, você vai vendo que a hotelaria vai respondendo esse crescimento de Belo Horizonte, e a sua importância como capital, uma das principais... veja que entre os anos 20 e os anos 40, ela quadruplicou de tamanho, né? Exatamente. O que justifica aqueles hotéis... Em 1930, a população de Belo Horizonte, 100 mil. Em 1940, 200 mil. Exato. Em 10 anos, dobrou a população. A próxima lâmina. E aqui, hoje, essa é a configuração da nossa hotelaria em Belo Horizonte. São 149 hotéis em operação, segmentados ali pelas regiões Zona Sul, Centro, Pampulha, Vetor Norte
vetor Minas Industrial, Minas, né? E Nova Lima Belvedere, essa informação do meu parceiraço aqui ao lado, o Martin, que faz isso muito bem, acompanha isso muito bem. E aqui, duas curiosidades, 2 hotéis que não aconteceram, não é? 2 hotéis que foram projetados, não é? Foram muito falados na época, mas não aconteceu. Pouquíssimas pessoas sabem que o prédio do JK, né, esse marco da arquitetura moderna de Belo Horizonte, esse marco, né, do grande estadista Eu não sabia mineiro, não é? Juscelino Kubitschek, e que também, para quem não sabe, o projeto é de Oscar Niemeyer. Na torre menor do JK, na torre mais baixa, na retangular, os 3 primeiros andares eram para ser hotel, era para ser a implantação de um hotel que não aconteceu. Que coisa, não né? Agora eu estou em dúvida se são os 3 ou os 5 primeiros andares. Eu tenho quase certeza que são 5. Seria, na época, o maior hotel de Belo Horizonte, com 300 apartamentos. Poxa. Hoje eles estão lá. 55, se não me engano. A inauguração do JK é por aí. 55. Mais ou menos. E o outro também que não aconteceu. Por enquanto. Mas né, há possibilidade. Há possibilidades, né, remotas, mas há. Na Andradas. Da Andradas, o Beira Rio. O nosso Ferdinando Cardoso, né? Que ergueu aquele esqueleto que ficou anos ali. E né? Aquele de vidro que é lindo, perto da Escola de Engenharia, não é isso? Isso. É ele, que hoje, essa imagem que nós estamos aí. Mas ele ficou um esqueleto durante mais de 20 anos. Não é? Só estrutura. Com aquele ponto no alto que ninguém entendia, né? Assim. Bom, agora, a próxima, por favor, entra aí as fotos do Grande Hotel. Voltando ao Grande Hotel. Como você mostrou, né, a primeira fachada, que pegou fogo em 1906. Isso. Depois. Qual foi a razão do incêndio, Góes? Você lembra? Isso foi. Deixou alguma ligada, alguma lamparina, algum ferro, alguma coisa. Não se soube da causa. Porque foi destruído, mas muito mesmo. Porque pegou muito fogo. Onde é interessante também. Bom, agora você vai contando aí essas imagens dele. O corpo de bombeiro, por exemplo, o soldado do 1º Batalhão, formaram um grupo por lá para poder apagar o incêndio. A partir daí que começou a criar o Corpo Bombeiro de Belo Horizonte. Nós temos aí imagens essa aula que você internas. Tá dando ele também, para mim está uma maravilha, estou me deliciando com isso. Aprendendo demais. Ó. Essa parte interna do Grande Hotel, né, que é um jardim ali tinha um interno, jardim maravilhoso, né? E tinha uns apartamentos ali que eram doados pelo Marcos de Maleta, deixavam estudantes. E fotos da parte interna do restaurante do hotel. Um comício aí, não tem a data, mas pelo carro aqui é anos 30, mais ou menos, que era, como eu disse, um centro, né, político, né, das manifestações populares da política. Lá um jantar maravilhoso. O próximo, por favor. Aí a capa do livro do Góes. E aí entra, esse é o Arcanjo Maleta e sua esposa. Genoveva Verlande. Isso, não é? É o nome dela. Que compraram o hotel nos anos 1918 que eles compraram, né? Ele ficou muito triste porque ela faleceu antes dele. Quando ela faleceu, ele mudou para o Rio de Janeiro e deixou o hotel na mão dos filhos, que não conseguiram gerir e acabou. E ele perdeu um filho. E ele tinha outros hotéis em Belo Horizonte, viu, Marcos? Chegou a ter, na obra. E ele perdeu um filho criança, né, jovem, um dos 3 filhos, e morreu por intoxicação de leite, segundo consta aqui na história do livro. Estou lembrando de tudo. Foi uma intoxicação alimentar causada. Um filho dele que me deu muitas informações, etc. E isso está registrado no registro familiar, né, em memória lá do filho pequeno. E aí, bom, continua a história do Arcângelo Maleta do. Ele foi um benemérito da arte, da cultura, das coisas. Foi um dos fundadores daquele negócio que o menino é presidente, Paulo César Versó, como é que é? Bares e restaurantes. Não, ele foi o fundador. Ele foi o fundador do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes. Isso, eu tentei lembrar esse nome. Ele foi o fundador. Da Santa Casa ele participou, sabe? Ele e a dona Verlande, ela saía de noite num carro escondido e ia levar comida para vários. Eu fico até emocionado quando eu lembro disso. Ela ia levar
para as pessoas carentes nas favelas, etc. Levava lá, pegava o saco de arroz, feijão e levava, escondido dele. Era uma coisa muito bonita. Mas ela morreu antes dele, ele ficou muito triste, e em 53 ele acabou morrendo, mas ele morava no Rio de Janeiro quando ele morreu aqui em Belo Horizonte não. Não sei se você lembra de cabeça, antes dele comprar o hotel, a atividade de negócio dele era o comércio? Ele tinha um hotel aqui já em Belo Horizonte, né? Ele tinha hotel lá em, não sei se é Barbacena ou outra cidade, eu esqueci o nome. Mas ele já estava envolvido com o negócio de comércio de hotel. Que ele aprendeu com o suíço, que tinha um hotel e tal, acabou ele aprendendo. Calabrense, ele é da Calábria. O Arcângelo. Ele veio com o pai, né? Uma daquelas ondas migratórias. Ele deve ter chegado aqui antes de 1900, né? Sim. Ele é de 1875, deve ter chegado em 1890, e foi lá para o interior, lá, né? É porque nessa época foi muito interessante por causa da imigração. A imigração deu um estímulo, né, ao crescimento da cidade. Foram criadas 5 colônias de imigrantes, uma delas em Santa Teresa, Neco Verneste, Bias Forte, Carlos Prates, Afonso Pena, e aonde é hoje o Barreiro, lá era a colônia, me esqueci o nome agora, era a 5ª colônia, era a maior. E o governo, literalmente, foi à Itália, à Espanha, a Portugal, buscar pessoas, e deu toda a condição para as pessoas irem. Passagem de navio, chegavam aqui, vendiam um terreno de 20 mil metros, no meu caso das colônias de Santa Teresa, 15 a 20 mil metros, dava semente, durante 8 meses dava alimentação, dava dinheiro, deu dinheiro para as pessoas começarem. E deu emprego, né, nas condições públicas e particulares. Então, assim, eles falam que os italianos, não. O italiano foi um bom número, mas não foi só italiano. Português, espanhol e italiano que vieram. E muito brasileiro também, de outros estados, vieram para cá como imigrante. Isso aconteceu também em grande número nas fazendas. Por quê? Porque os escravos, quando foram libertos, eles não queriam ficar no lugar que estavam. Quando eles nasceram, apanharam, morreram. Então eles procuraram fazer quilombo e sair fora. Então as fazendas ficaram... Isso em consequência do problema na Itália, por causa da guerra de unificação, tal, uma série de coisas. Sim. E, na realidade, para a construção de Belo Horizonte, você precisava de mão de obra especializada. Pedreiro, marceneiro, quem mexe com ferragem, como é que chama? Os ferreiros. Né? Serralheiros. Que eu chamava ferreiro, né? Mas antes de tudo, eles eram o quê? Camponeses. Não, mas a leva de estrangeiros foi com essa atividade. Tanto eles plantavam, porque era pensamento na época de fazer um cinturão verde, quando veio os colônias de imigrantes, elas são em volta de Belo Horizonte. Eles pensavam no cinturão verde, que a cidade ia crescer e precisava de alimentação. Mas, ao mesmo tempo, eles eram artistas, isso que você falou, pedreiro, carpinteiro, pintor, etc., etc., que trabalhavam nas obras públicas e também particulares, entendeu? Então foi aqui era um Eldorado de dinheiro, isso aqui era uma coisa absurda. Agora, teve um problema que, quando estava construindo a capital, em 1896, por aí, acabou o dinheiro. Eles tiveram que ir aos Países Baixos, Bélgica, Suécia, etc., vender debêntures, tem o nome dele. Sim. Deixa aquele negócio. Vender para poder trazer dinheiro para poder construir a capital. É por isso que nos prédios públicos da Praça da Liberdade tem muita coisa da Bélgica, aquelas escadas, aqueles lustres, Via da Boêmia. Então veio muita coisa de lá para poder ajudar a pagar o empréstimo que eles estavam fazendo. O próprio Grande Hotel de Araxá, Você viu, tem muita coisa da Bélgica. Muita. Exatamente. A Praça da Liberdade é uma... E as outras secretarias também, as escadas. E o Grande Hotel de Araxá é da década de 40, ou seja, construído no pós-guerra. E uma coisa interessante... Durante a guerra. Eu acho que foi muito legal. Aquela lá em Sabará, a Belga Mineira. Sim. Eu acho que aquilo foi uma concessão que o governo fez para os belgas com relação a isso. Sem dúvida. Livre de imposto, etc, etc. Tanto é que o rei da Bélgica esteve aqui em 1920 para quê? Para acabar de sacramentar o negócio. Eu nunca vi nada falando sobre isso, mas eu suponho... Era o rei Balduíno? Não, era o... O Balduíno foi depois, né? Acho que foi o filho. Não, o Balduíno não esteve aqui, não. Foi o pai. O rei da Bélgica. Sim. Me esqueci o nome dele. Era um sujeito tão maravilhoso, muito bonito. Deve ter sido uma primeira assim, visita de um chefe de Estado. Desse nível, é claro. Desse nível, em Belo Horizonte, deve ter sido um... Aqui já teve outras pessoas, por exemplo,
o Rui Barbosa, como candidato, esteve hospedado no Grande Hotel, várias personagens. Mas naquele nível, eles falam que jogaram alpiste lá na Praça da Liberdade para crescer, porque não tinha nada, tudo feio. E o alpiste cresceu uma semana, então ficou a casa bonita para esse grama lá. Isso tudo. Olha o próximo slide, só para finalizar. Cidade Jardim do Alpiste. Começou com alpiste. Não, lá na Praça da Liberdade. E aqui, pessoal, não vai dar para ler aqui, porque a vista já está comprometida, olha, mas isso aí é um material... Cartão postal. É um material promocional do hotel. O texto é lindo, sensacional. Né? Lindo. Não é a forma, mas hoje, na época da internet... Você viu lá os carros? Sim. Aqueles carros, só para ilustrar, eram charretes, né? É um cavalo puxando 2, 3 pessoas. Eles eram conhecidos como pileca. Vamos tomar uma pileca? Era para tomar um carrinho daquele, foi na porta do hotel lá. Eles falaram, vamos tomar uma pileca, e era aquilo ali. Eu aprendi isso com um senhor de 100 anos, que ele viveu nessa época. Quando eu mostrei, ele falou, olha a pileca aqui, mas peraí, só, que pileca? Não, nós chamávamos de pileca. Era para 1 ou 2 pessoas sentar. E eles estacionavam em volta do Grande Hotel para poder ir lá na praça buscar passageiros, certo? Né? Para jogar na Praça da Liberdade. Eu fico a trabalhar com vocês toda hora. Isso, não, mas você vê que o entrevistado é você, não somos nós só levantamos a bola para você responder. Isso mostra, né, para aqueles que estão chegando na hotelaria ou aqueles que querem um dia trabalhar nesse setor encantador, o quanto a hotelaria é importante para o desenvolvimento social, político, econômico, e como ela responde a isso, né? A hotelaria responde. Então, você vê a transformação que a nossa cidade sofreu nesses últimos 120, quantos anos? 127 anos, não é? A transformação urbanística, comportamental, gastronômica, né? Enfim, todo esse processo e perceber isso através da hotelaria, através dos empreendimentos, né, que foram se adequando a essa mudança. E hotéis de referência, lógico que a linha do tempo aqui, pessoal, não consta todos os hotéis. Claro que não. Não é esse o objetivo, mas era apenas aqueles que tiveram uma grande relevância em dado momento da história da cidade. O primeiro, claro, o Grande Hotel. Não é? Temos um marco nos anos 60, o Hotel Del Rey. Temos um marco nos anos 70, que é o hotel, o Belo Horizonte Hilton Palace. Um marco nos anos 90, que é o Ouro Minas Palace Hotel. E nos anos 80, que é quando surge o Hotel Savassi, só para fazer, você falou dos 70, 90, em 80, em 1981, o nosso caríssimo Toninho Lobo Maia, né? Toninho é apelido, né? O nome dele é Augusto Mário Lobo Maia. Ele dá uma entrevista para o Estadão, na época chamava Estado de São Paulo, da família Mesquita, que veio aqui cobrir algum evento que ocorreu aqui e se hospedou no então Hotel Savassi, recém-inaugurado pelo Toninho Lobo Maia. E ele dá essa entrevista e fala, aqui será o futuro da cidade de Belo Horizonte, o meu hotel está localizado num ponto nobre, e daí veio a corrida dos hotéis para a região da Savassi. A partir dali é startado exatamente nos anos quando a Savassi muda o centro, né, o centro de gravidade, então sai do centro, até então no centro, e começa a ir para o que a gente chamou de Zona Sul, que passou por um período de hotéis aí visados, né, os terrenos valorizados. Muito. Né? E aí cita-se o Mercury, o próprio Novotel, que é o último, e aí, então tivemos essa valorização, o Liberty dessa região. E agora estamos vivendo uma nova era, né, daqui para frente, saindo um pouquinho só desse meio. Hoje já temos a Pampulha, já estamos aí no momento, temos lá o Intercity, já... Para o lado lá da cidade administrativa também. Aqui onde nós estamos, né, no Ímpar Suíte Cidade Nova, que é um destino vizinho aqui do Ouro Minas, que também ganha aí a sua relevância. Marcos Valério. Bom, então nós somos já, infelizmente, chegando ao final. Tempo. A conversa, né, poderíamos ficar aqui 2 horas, 3 horas batendo esse papo, mas temos a limitação.
não é? Mas o objetivo, amigos da hotelaria, de trazer o Góes aqui é mostrar exatamente o ponto inicial, não é, do setor hoteleiro em Belo Horizonte, no qual ele, né, teve a sacada, não é, de escrever o livro desse hotel que marca, não é, o início da capital mineira e que foi durante 40 anos, no mínimo, o grande centro de convergência social, política, econômica da nossa cidade, como hoje outros hotéis fazem esse papel. Não é, Martin? Exatamente. Por isso que esse negócio nosso é bom, né, velho? Bom demais. A gente vive disso, respiramos e isso. E por falar nisso, Martin, e até como forma também de estimular as pessoas que queiram trabalhar na hotelaria. Próxima lâmina, por favor, João. Quero aqui fazer uma divulgação de outro ícone, né, que é o Senac, né? O Senac tem um papel muito bom, importantíssimo para o setor do turismo, da hotelaria e da alimentação em especial. O papel do Senac é fantástico. Eu tive a honra, né, de ser instrutor do Senac durante alguns anos. E o Senac, o setor de pós-graduação, o núcleo de pós-graduação, está com uma promoção, pessoal, sensacional, que é o curso de gestão em hotelaria, não é? Olha, Martin, o investimento, R$ 220 em 18 parcelas para você fazer, não é, a sua especialização na área da hotelaria e de alimentação. Gestão do varejo, aqui tem vários, né, os tópicos aí que são relevantes do curso. Não é? Então fica aí a dica para quem se interessar, basta entrar no site do Senac, MG, Minas Gerais, não é? Que todas as informações estão lá. E é uma grande oportunidade. Um abraço, Cíntia. A Cíntia, não é? E toda a equipe do núcleo de pós-graduação estão lá aguardando você. MBA do Senac em hotelaria e alimentação. Bom, ô Luiz, antes de passar a palavra para você fazer o encerramento, não é? Quero mais uma vez agradecer, quero que você mostre aí os seus outros livros que contam também outras histórias importantíssimas de Belo Horizonte, como é o seu bairro de paixão. Você é simplesmente um embaixador, não é, do bairro Santa Teresa, um dos bairros de referência da boemia, da gastronomia belo-horizontina. Não é? Então, um bairro charmoso, de povo acolhedor e de grandes amigos que temos lá. Meu primeiro endereço, quando eu nasci, no Felício Roxo, minha avó era residente ali no bairro Santa Teresa. O pessoal fala ali, é uma mistura de Horto, Santa Teresa, Floresta, né? A rua... o que seria hoje? Nós não misturamos, não, viu? Santa Teresa, Santa Teresa. Mas Floresta, era Santa Teresa. Outro é outro. Não, mas porque hoje Santa Teresa é a capital da oficialmente, o endereço era Santa Teresa. Então foi a minha primeira noite de sono. É muito legal. Domiciliar foi em Santa Teresa. Se você me permite. Vamos lá, fala aí além do Grande Hotel, que me deu muita satisfação, né? Eu conto, na realidade, o Grande Hotel, Marcos, eu conto a história de um personagem, né? Como é que ele viveu nesse período, como é que ele foi gerente, etc. Esse outro aqui é o Bar do Ponto, né? O Bar do Ponto é onde hoje é o Othon Palace Hotel, né? Que foi o Othon, né? Palace Hotel. É uma história maravilhosa. Já existia uma Guarda Civil em Belo Horizonte. Essa rádio patrulha, o serviço de rádio patrulha dela foi criado em 1948. Ela prestava serviços maravilhosos, na época não tinha telefone, o ônibus era muito precário, pouca gente tinha condução. E eles faziam muitos serviços de atendimento, de maternidade. Mulher estava parturiente, não tinha Seria o SAMUR de hoje. Eles iam lá correndo buscar a mulher para levar para o hospital. E muitas vezes nasciam dentro das rádio patrulhas. Muita gente tinha nome dos guardas por causa disso. Essa foto é uma curiosidade, porque eles foram chamados para um guarda, para uma patrulha, né, digamos assim. Chegar lá, o menininho estava no lixo, cheio de formiga.
E essa foto é tão significativa, Mário. O cara tirou a japona dele, limpou o menino e cobriu ele com a roupa dele. Fantástico. Então por isso que eu coloquei essa foto como se fosse um herói, né? Sem dúvida. Você viu Nós já tivemos o bonde em Belo Horizonte, né? Nossa. O bonde foi criado, foi Sim. inaugurado no dia 7 de setembro de 1902. E o último bonde a circular foi 31 de julho de 1963. Então quem viveu essa época sabe como era gostoso isso aqui. E eu digo que quando acabou o bonde, acabou os anos dourados, que aí mudou totalmente o trânsito, né? Por A causa dos dinâmica da trólebus, cidade né? muda, né? Por causa dos trólebus, etc. Né? Esse aqui é também uma das minhas paixões, é a história de um soldado do 5º Batalhão. Esse aí é o prédio antigo do 5º Batalhão em Santa Teresa, hoje ele está lá no Prado. Mas ele foi para lá em 1924, saiu de lá em 1964. E eles participaram de muitas revoluções, 24, 30, 32, 37. Então eu conto a história de um soldado falando sobre esse período que ele teve lá. Eu já fiz palestra lá no 5º Batalhão sobre isso, etc. E hoje, graças a Deus, eu tenho muita honra de participar da Academia de Letras Guimarães Rosa da Polícia Militar. São 60 membros acadêmicos. Eu sou o único civil, é minha cadeira número 50 do... esqueci o nome do cara agora. Então, esse é o... Então, o quartel hoje de Santa Teresa, repete a nomenclatura do quartel. 5º Batalhão. O 5º Batalhão. Foi lá. Foi para... Todo aquele quarteirão. Foi para... A Gameleira. A Gameleira. Ah, tá. Aquele que é o do trânsito. Que Lá, fica em frente à Gameleira, na Avenida Amazonas. Ele foi para lá, segundo o comandante da época, foi em julho de 64, foi ficar na época da Revolução. Levou ele para lá porque lá não tinha policiamento. Mas foi mentira, porque ele levou para lá para poder aproveitar o Instituto Institucional lá, que estava quase desativado. E o terreno lá é o dobro do terreno de Santa Teresa. Né? E o Santa Teresa, hoje, qual batalhão que é? Lá passou vários batalhões, tem inclusive o livro que eu conto, não está aqui não. Ela hoje é o 16º batalhão. 16º. Uma Tá. parte do 16º. E o Colégio E Tiradentes? o Colégio Tiradentes na outra parte. O Colégio Tiradentes está o que lá? Uns 40, 50 anos? Não. Não, ele é mais em recente. 66. 66. 50 anos. Porque a sede dele era no Prado, né? Depois foi para lá. Esse aqui é o bairro Floresta. Eu conto por que o bairro chama Floresta. Não vou contar para vocês. Mas tem hotelaria contada nisso, Tem, que é uma tem, pensão tem, que virou pensão Não Floresta. tem Já dúvida. contei. A Rua Barão de Saramenha é Santa Teresa, Floresta? Santa Teresa. Então, a minha primeira residência foi em Santa Teresa. Barão de Saramenha. Bingo. Pertinho de mim ali. Então é onde a minha avó Mas morava. conta isso rapidamente. Era uma pensão que chamava Floresta, não é isso? Conta aí para nós rapidinho. contar, bom? Pode. Quando inaugurou a linha de bonde, que foi até o bairro Floresta, foi em 1905. Ela subia a contorno. Atravessava a linha de trem e subia contorno. E não tinha nome. Aí eles criaram o Hotel Floresta, que estão até reformando o prédio lá. Você precisa ver, lindo. O prédio original de 1896. Então os caras falaram, vamos botar o nome dali, o Hotel Floresta. E o bairro passou a chamar Floresta por causa disso. Porque o bonde começou a ter a placa de Hotel Floresta. Então esse é o motivo. Muita gente acha que tinha Floresta. Não. Tem uma história que esconde um português que chamava São Floresta e tal. Mas é mentira. O Abílio Barreto disse que a melhor interpretação é essa, da linha de bonde Floresta, que passou a chamar Floresta. É um livro eu conto muita coisa sobre isso aí. Bom, isso aqui é um informe meu, né, de publicações. Até hoje, praticamente 40 livros eu publiquei. Não são livros grandes, mas são de diversos assuntos. E são grandes no seu conteúdo. Para mim, agora esse aqui seu conteúdo. é o que eu fiz de Santa Teresa. Eu conto a história de Santa Teresa no século XX, entre 1900 e 1920. Em 1900 e 2000. Eu conto a história. Aqui tem um bocado de livro meu, que tem uma contracapa. Eu já tenho 10 anos desse livro, então depois disso aqui já tenho mais o dobro ou mais. Agora, Maravilha, para a Góes. turma que está E nos tem ouvindo, É. que queiram adquirir os seus livros, Vou como dar, faz? vou dar. Vale, fala aí. E eu estou fazendo agora uma revista. Eu faço aniversário em junho e eu vou aproveitar e fazer o lançamento dela em junho. Que eu conto a história de Santa Teresa entre 2000 e 2024. É Santa Teresa moderna. Em outubro, que é aniversário do bairro, que eu criei isso, aniversário do bairro, dia 15 de outubro, porque é 15 de outubro é dia de Santa Teresa de Ávila. Então, nada melhor do que homenagear Santa Teresa de Ávila, né? Então, eu estou fazendo uma outra revista
Eu tenho uns painéis de exposição que eu fiz, 24 painéis de 1 metro dessa altura, assim, maravilhosos. E eu tenho eles no computador, né? Então eu vou fazer um livro com esses painéis e vou contar um pouco da história e tal, e vou fazer o lançamento no aniversário do bairro, que é 15 de outubro de 2000 agora. Estaremos lá. Quantos anos o Santa Teresa vai comemorar? Eu calculo 124. 124 a partir anos. de 1900, né? Aqueles colonos que chegaram aqui, chegaram nessa época lá. Ou seja, 3 anos só a menos que a cidade. Depois, né? Porque foram criados, exatamente. Porque eles chegaram nessa época e foram ocupando os lotes, e eu julguei que aquilo foram os primeiros moradores. Então, para mim, o primeiro bairro. Agora, o bairro só passou a chamar Santa Teresa no dia 1º de abril de 1928. Então, quando o bonde chegou na Praça Santa Teresa. E vinha com o nome de Avenida do Contorno. Os caras, vamos mudar esse nome. E tinha muito cara devoto a Santa Teresa, né? Botou Mas já tinha igreja? Não, a igreja foi criada a 30 de dezembro. Tinha a praça, mas não tinha igreja. A praça estava pronta, a praça de 1900. Vou contar uma curiosidade. Não, a praça ficou pronta em 1937. Vou contar uma curiosidade. Eu nasci em Belo Horizonte, né, em 62. Minha avó morava em Santa Teresa, na rua Barão de Saramenha, que você acabou de confirmar. Quando fui para o Rio, em seguida, meu pai já trabalhava e morava lá, morávamos aonde no Rio? No bairro de Santa Teresa. Olha mesmo. Só que lá é com S, aqui é com Z. Então, da prefeitura, Santa viu, Teresa Marcos? no alto lá da cidade, que é um clima ameno para os europeus, Que né? tem um hotel maravilhoso. Que tem Só hoje também levou em que consideração. era uma casa de idosos, na época que eu morava lá, quando criança. Inclusive fiz muita bagunça lá, segundo relatos. E hoje é um hotel Santa Teresa, né? Hoje Mas o pessoal na época escolheu o nome, levou em consideração isso também. O bonde, o viaduto, que não é viaduto, é o oleoduto, não chama, Sim, aqueduto. aqueduto, né? Então eles levaram também em consideração isso, porque o viaduto já estava quase pronto. O viaduto é de 1929, mas já estava bem O adiantado. viaduto é de 29. O outro é de 1937. Olha só. Você está se referindo ao O viaduto da Floresta, Da 37. Floresta. E o de Mas, cá, 1929. meu amigo, como é que o pessoal que queira adquirir seus livros... Olha, hoje, Marcos, ou eu tenho- e-mail, o hoje telefone eu tenho é muito... um espaço É. que eu recebo as pessoas, terei muito prazer em receber você e os amigos que quiserem nos visitar. Rua Mármore 758. Rua Mármore 758. Logo depois da igreja, primeiro quarteirão. No bairro de Santa Teresa. Santa Teresa. É a Rua Mármore. Normalmente o horário que você está lá... Eu estou lá de manhã, mas é só me ligar. Que aí eu A gente vai divulgar Bom, o seu a gente WhatsApp. divulga para quem... Seu né, WhatsApp é é, 996-47. eu posso... Esse livro vai de novo para a sua Não, biblioteca para não, vocês poderem. não, então vamos fazer o seguinte... 99647 9355. Hein, Márcia, vamos fazer o seguinte, o primeiro que mandar uma mensagem, agora para o nosso grupo, o Grupo de Gestores de Hotelaria, vai ganhar esse livro. Pode Excelente. ser? Claro, um grande O primeiro. Aí quem É. está aqui para o primeiro que você vai ter, não é acesso à história do primeiro hotel construído em Belo Horizonte. Tá na mão. Amigo, muito obrigado por estar aqui. Assim, você é a lenda viva. É uma honra, né, Marcos? Com toda certeza. Para nós, amantes da hotelaria. Eu você chamei essa edição uma de grande... edição vintage da hotelaria, né? O vintage hoje é um nome aí que a gente usa quando vai falar aí do passado, né? Nome chique. E foi muito bom, né? O tempo é muito curto, Góes. A história, Eu gostaria. contar a história é uma coisa que é muito exige grande, muita coisa. Né? assim, mas nada melhor do que uma reunião num futuro breve Foi muito em informal Santa aqui, Teresa, né? que é um Vai ser um reduto grande prazer, da tá boemia, louco. né? Dizem que o primeiro bar lá, você já me disse que não, né? Que o tal do bar do Orlando foi o Não, primeiro aquilo é bar mentira. da cidade. Não tem Você cena, não. já contestou essa teoria? Já. Então, O prédio de 1930, como é que ele faz com o bairro de 1918? pois é. Então, nada como organizarmos, né, Marcos Valério, um encontro dos gestores lá no lugar onde o Góes o sugerir, para Temos muitos a contação de lugares história. agradáveis. A contação de história, que é o que... Outro dia alguém me disse uma coisa muito interessante. Você quer atrair a atenção das pessoas para falar de qualquer assunto, basta você contar a história.
As pessoas adoram ouvir histórias, causos. E hotelaria, então, é um poço de causos, né, Marcos Valério? A gente até hoje conta as histórias divertidas dos hóspedes. Porque o seu evento já está. Sim. Eu queria dizer o seguinte: fiquei muito feliz de participar daqui. Agradeço a aula que vocês me deram, levaram muita coisa que vocês levantaram. E eu tenho assim, um prazer imensurável em falar de história. Principalmente falar de história de Belo Horizonte, que eu tenho talvez mestrado, e de Santa Teresa, que eu tenho doutorado. Você nasceu em Belo Horizonte? Não. Você disse que está 78 anos, Santa Teresa. Mas eu vou fazer 80 agora. Vai fazer 80 de idade. Em julho. Dia 21 de julho. Vai ser o lançamento da revista. Você nasceu onde? Você nasceu onde? Conceição do Madeira. Conceição do Madeira. Vim para Santa Teresa com 2 anos de idade. Então, assim, foi um grande prazer. Agradeço eu. Estarei assim, à disposição quando for necessário. Gosto muito de falar sobre história. Às vezes não tem a memória, às vezes falha, alguma data, alguma coisa. Mas eu conheço, assim, de data, muito. Santa Teresa, então, nem se fala. Tá bom? Eu vou, novamente, já fiz esse compromisso, não cumpri ele até hoje, mas com a ajuda do Martin, se ele me colocar lenha, como eu várias vezes conversei com você, tendo o Grande Hotel como marco e encerramento, contar a história da hotelaria de Belo Horizonte, mas de uma forma mais documental, do Grande Hotel ao Novo Hotel. Espero que a gente possa fazer isso. É só... Aniversário de Belo Horizonte. Não é? Bom, Martin, faça um encerramento. Luiz, obrigado. Muito obrigado, valeu. Estaremos lá no aniversário de Santa Teresa, na inauguração, na exposição. E no seu aniversário dos 80 anos. E o podcast está aqui às suas ordens quando você quiser voltar, para a gente ter esse bate-papo tão agradável. E muito obrigado por tudo. Eu agradeço. Bom dia para todos. Bom dia para todos os amigos. Muito obrigado, Góes, pela presença. Retribuo a sua gentileza dizendo que se você aprendeu aqui alguma coisa da história mais recente, nós aprendemos o triplo com as raízes da história da nossa hotelaria belo-horizontina. Aqui, através não só da leitura do livro, que fizemos aí recentemente, né, novamente, como também aqui do período aqui do podcast, que é uma coisa interativa maravilhosa. Muito interessante. Muito interessante. Amigos, muito obrigado pela presença aqui conosco. Estaremos em breve aqui novamente na próxima, que será a 28ª edição do podcast. Vamos anunciar em breve o nosso convidado. É muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. E lembrando aqui, né, os eventos aí da hotelaria, né, terça que vem vamos estar lá no Tauá Caeté, num evento que trará pessoas de significância da nossa hotelaria, como o Pedro Cipriano, que acabou de encaminhar aqui ao Marcos Valério o seu livro, que fala do desenvolvimento hoteleiro recente. Vai ser um dos palestrantes, junto com Lisete Ribeiro, anfitriã, André Beckerman e Valéria Fenato. Então, terça-feira, uma programação o dia inteiro lá no Resort Tauá Caeté. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Aí, dia 8, em Varginha. Dia 8, dia 9, dia 9 em Varginha. Por favor, Marcos Valério. Nós estaremos lá levando o Cristiano Lopes para uma palestra para o setor hoteleiro e comércio e alimentação, que vai dar uma aula, né, sobre varejo, sobre estratégias de marketing. Cristiano Lopes, não é, esse grande e competente profissional do turismo de Minas Gerais. E nós estaremos lá recebendo ele em Varginha, no dia 9. O evento será na Associação Comercial e Industrial de Varginha. Grande abraço a todos e até a próxima edição do podcast Gestores da Hotelaria.